Minutos. Na semana passada, nós noticiamos aqui uma investigação da Polícia Federal que revelou um esquema criminoso de fraudes em licenças ambientais na mineração, envolvendo pagamento de propinas a agentes públicos, no governo de Minas e também no governo federal, em agências. O caso levantou algumas dúvidas e suscitou novamente um debate sobre importância do processo de licenciamento como instrumento para regulação sustentável. Para a gente explicar e tentar expandir mais essa discussão e tentar estabelecer aqui algum ponto de corte de onde estamos e para onde poderíamos ir, está aqui conosco a professora Fernanda Rage, especialista e consultora ambiental para o setor de mineração. Professora, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, obrigada pelo convite, pela confiança também. Foi uma bomba, né, que caiu em cima da gente. Isso dá muita tristeza, porque Minas Gerais é considerado o estado que tem uma das legislações ambientais mais impecáveis do Brasil. A nossa legislação ela foi muito bem estruturada em 2004. Independente de política, né? A gente vai trabalhar aqui a parte técnica. Em 2004, no governo do Aécio, o José Carlos de Carvalho ele juntou um grupo muito grande de pesquisadores de Minas Gerais e criou a nossa deliberação normativa 74, de 2004. O que é isso? É uma lei que estabelece todas as atividades possíveis em Minas Gerais, como que a gente classifica essa atividade, porque a gente tem duas formas de classificar. O tamanho dela, que a gente chama de porte, e o potencial poluidor degradador, que é o tipo de peso de impacto que a atividade tem. Então, isso foi criado em 2004, o pessoal ficou louco, falou, nossa, como assim? E aí, em 2017, a gente teve atualização. Então, assim, é a nossa referência hoje. O que falta em Minas, né, e a gente está vendo aí depois dessa fragilidade, dessa tristeza que aconteceu, é a fiscalização. Então, deixa eu lhe perguntar, professora, ao longo desse período, nós estamos falando de 20 anos para 21 anos da existência dessa legislação. Este caso que foi trazido nessa investigação pela Polícia Federal e pela CGU, ele está dando conta de coisas que utilizam esta estrutura, este arcabouço jurídico, e estão solapando esse arcabouço, ou ele está fazendo, por fora dele, utilizando outras ferramentas que não é do licenciamento ambiental? É por fora. Né? Nesse caso aí, o que é o licenciamento, para o pessoal entender? Porque muita gente vira para mim e fala, Fernanda, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Dentro da faculdade, dentro da academia, né? Eu não só trabalho com consultoria, mas eu sou professora universitária aqui também, professora da UNA, então eu estava dando aula disso um dia antes, gente, para os meninos do curso de Ciências Biológicas. Então, para o pessoal entender, licenciamento ambiental, quando eu tenho uma atividade, todas as atividades possíveis dos seres humanos são potencialmente poluidoras, degradadoras do ambiente, porque a gente usa recurso natural. Então, isso aí já causa impacto. Só que o órgão ambiental quer saber o quê? Fala, queridão, eu já sei que a sua atividade é potencialmente degradadora. O que você vai fazer para melhorar isso? Para amenizar, para diminuir, a gente chama de medidas mitigadoras. Tá? E aí, toda vez que você tem essa atividade, pode ser o seu Joaquim da esquina, da borracharia, ou pode ser a mineração, uma empresa grande. Todas elas têm que pedir autorização. Depois que usa essa lei para classificar e ver qual que é o tipo de estudo ambiental que vai ser necessário, é que os analistas ambientais, que avaliam os estudos e o processo que foi pedido, falam, olha, não precisa de licença, seu impacto é pequeno, é irrelevante. Ou, seu impacto é muito grande, nós vamos precisar desses estudos. Isso que aconteceu, muitas vezes, a gente tenta entender porque a mineração ela tem que pedir autorização do mesmo jeito, ainda mais. Fernando, o que isso interfere na minha vida? Em tudo. O licenciamento ele vai regulamentar os impactos no ar, no barulho, na secura do ambiente, né? No ambiente seco, que movimenta, né, poeira, calor, pó. O que essa mineração vai fazer ali com a comunidade do entorno que está ali, para preservar esses recursos e não esgotá-los todos de uma vez. Para fazer replantio ou reflorestamento em casos necessários. Exato, replantio, reflorestamento, preservar a fauna que está ali, não desmatar e não explorar áreas que são de preservação, para a gente poder continuar tendo ali pelo menos um pedacinho. Então, isso vem de um processo. Só que esse processo ele não é para ontem. Ele demora, porque nós que somos... Eu sou bióloga de formação, sou engenheira ambiental também, mas a minha profissão, a minha função dentro da consultoria é a parte de botânica e de fauna.
Então, a gente demora 1 ano para fazer os estudos ambientais, dependendo do tipo de trabalho. Na estação seca e chuvosa. Vocês estavam conversando aqui agora da primavera, a gente tem que pegar as 2 estações, a seca e a chuvosa, para entender como que aquele bicho e aquela planta vão ficar ali e como que eles vão reagir a esse impacto. E, muitas vezes, esse licenciamento ele acaba demorando um pouco. E tem empreendedor que quer para ontem. E é aí que vem, que a gente imagina que tenha acontecido isso tudo aí. Né? Tipo, libera para mim mais cedo um pouquinho. A gente tem um setor no Estado hoje que trabalha com projetos prioritários. Então, liberam os projetos que têm uma importância e uma relevância mais imediata, mas não precisa ser tão imediato. E aí essa fiscalização acaba sendo um pouco insuficiente. Então, isso que aconteceu, respondendo a sua pergunta para eu não me delongar demais, está vindo por fora, porque a nossa lei ela pega tudo bonitinho ali, ela pega tudo certinho. Quais que são os estudos que precisam? Qual que é o tipo de licença que eu vou receber? Quem que vai avaliar se é o município, se é o Estado ou se é a União? E acaba que no setor da mineração vai para todos os setores. Quem faz a avaliação maior, dependendo se pegar 2 estados ou se for um empreendimento que tem um impacto muito grande, que é o caso de uma usina hidrelétrica ou um tipo de exploração maior, aí é a União, é o IBAMA. Mas, no caso disso que aconteceu, envolve mais o Estado. Por isso que a gente teve mais pessoas sendo julgadas agora, né, e investigadas aqui no Estado. Mas é muito triste isso, gente. A gente sabe que o meio ambiente em Minas é um dos mais preservados do país. A gente sabe que isso ajuda muito a gente aqui, interfere na vida das pessoas, e ver uma coisa dessas descredibiliza o trabalho de todo mundo, inclusive o meu, que está do lado de cá. Né? Não só, eu não vou fazer aqui, muita gente fala assim, mas você é biólogo e você trabalha para a mineração? Sim, para o agro, para a mineração, para a indústria. Que é preciso fazer mitigação das coisas, né? Não simplesmente dizer que elas precisam ficar soltas. E à luz disso, Exato. Professora, eu queria lhe perguntar sobre um outro ponto nessa discussão que tem a ver com velocidade. Né? E esse é um ponto que me parece central na discussão, entre Sim. quem diz licenciamento é importante e esse reconhecimento é feito pelo setor empresarial e diz, a gente reconhece que é importante como medida regulatória. O que nós consideramos é que ele não funciona à luz da velocidade que o investimento gostaria de começar. Onde é que reside, neste caso, o nosso problema? Ele está relacionado à falta de quantidade de pessoas, e eu estou dizendo quantidade de pessoas, não quero colocar numa redoma única e exclusivamente do setor público. Eu quero unir o setor privado. Tem consultoria suficiente para dar conta do volume e tem, ao mesmo tempo, operação de Estado, analista ambiental, corpo técnico de SEMAD, IEF, Secretaria de Meio Ambiente, capaz de dar conta do volume de negócios que nós temos para que operações como essa não aconteçam? Consultoria tem. A gente, né, igual eu falei para vocês aqui, eu trabalho com isso há 20 anos, eu vou para campo, eu não sou só a professora arrumadinha que está aqui, então eu vou para campo mesmo, eu coloco auxiliares, mas mesmo assim ainda falta um pouquinho, mas a consultoria tem. Tem muita gente boa no mercado que está trabalhando com isso. Hoje o que a gente vê é exatamente falta, não colocando culpa, mas falta sim, analista ambiental do setor público para avaliar um volume maior de projetos e de processos e de fazer essa mediação. Porque, realmente, às vezes, para o pequeno empreendedor, uma licença que sairia com 6 meses demora 2 anos. Mas a gente também tem que fazer, eu digo isso porque eu trabalho com a turma do lado de cá, com os empreendedores, e, ao mesmo tempo, a gente também trabalha com o processo. Nós somos pressionados o tempo inteiro, porque o empreendedor precisa disso para começar a funcionar, mas, ao mesmo tempo, ele não entende que é um processo que tem que ir devagar, porque, quando envolve, realmente, recurso natural não é para ontem. Mas também a gente sabe que o setor público é muito deficiente de fiscalização e de analista ambiental. E o problema pior, né, que eu vejo aqui é, não entrando nesse mérito porque ele não é meu, eu não sou formada nisso, mas o que eu vejo é que a gente tem várias pessoas que passam em concursos públicos, mas, na hora que a política vem, a gente tem os analistas que são cargos comissionados e chamam muito poucos. Então, são poucas as pessoas. Então, a senhora está vendo uma permeabilidade de Sim. decisões políticas. Este caso, especificamente, a gente está reunindo algumas dessas condições. Havia
apontado um operador político, né, que era o ex-deputado João Alberto Paixão Lages, como o articulador entre a política e as tentativas de corrupção apontadas pela polícia neste caso. E aí eu queria lhe perguntar sobre uma outra chave. A senhora falou que em algumas vezes, quando o processo de licenciamento se dá, ele acontece, pode ser numa fiscalização municipal, pode ter uma necessidade de participação do Estado e pode ter um outro nível que seja federal. Nós temos instâncias revisoras, ou seja, uma decisão que é aprovada. Eu quero pegar este caso que nós falamos da semana passada, porque ele me parece emblemático para o momento. A decisão que foi tomada, e ela tinha ali um componente, neste caso, de uma fraude, mas num mundo ideal, alguém revisa uma decisão depois que ela é tomada de um licenciamento para dizer, tudo bem, teve a posição da empresa, o analista ambiental tem esta avaliação, o governo a apresenta dessa maneira e tem instâncias revisórias, e se não as há, seria importante ter como modelo de licenciamento? Você foi impecável agora. É exatamente o que a gente quer. Por quê? Em muitos casos, vamos supor que eu fiz um relatório ambiental para uma empresa e ele foi aprovado. É só aquele nível que fica ali. Não tem uma revisão em pares, né, que a gente costuma dizer. Então, nesse caso, se o Estado tomou a decisão, é a decisão do Estado que fica. Para ter uma revisão, só se a população começar a cobrar. E, mesmo assim, muitas vezes não tem essa cobrança. Eu estava conversando com algumas pessoas na semana passada, por exemplo, aquela legislação que entrou em vigor em julho agora, em Minas Gerais. Para nós, como consultores, seria muito fácil. Falar, não, se eu apresento um relatório do meu cliente, ele fala que está tudo certo e ok. Para quem não sabe, essa legislação ela isenta o empreendedor do processo de licenciamento. Se o empreendedor disser que está tudo certo, que a atividade dele é tranquila, ok. E não está certo isso. Porque a gente está vendo aí casos recorrentes do que vem acontecendo, né? A gente teve 2 rompimentos de barragem aqui, mas pequenas empresas que depois foram, pequenas mineradoras que depois foram descobertas com possíveis, prováveis rompimentos também. Fragilidades nos processos. Então, isso fragiliza muito. Deveria ter, sim, uma revisão em pares, de uma instância maior, mas a nossa legislação prevê que, de acordo com o que eu falei com vocês aqui da classificação, que é o porte potencial poluidor, a gente tem as classes de 1 a 6. Então, a lei federal disse o seguinte, o IBAMA disse, olha, eu não dou conta de fiscalizar todo mundo. Então, 1 a 4 fica aí com o município, se o município tiver estrutura para isso, 5 e 6 fica com o Estado. Se for um empreendimento que seja 5 ou 6, mas que tenha um impacto maior, ou que pegue mais de um estado, ou que tenha ali uma atividade que é muito maior de impactos ambientais, aí eu dou uma força, dou uma ajuda. Então, você tem toda a razão. Seria muito importante ter essa revisão, mas também a gente viu a tristeza que foi isso, porque a gente viu que estavam envolvidas instâncias federal e estadual. Então, a gente tem que ter, sim, a fiscalização pequena, porque faltam fiscalizações pequenas ali, inclusive. E a gente ainda tem um outro porém, que é complicadíssimo. A licença ambiental ela dura 10 anos. Ela tem uma duração de 10 anos. Então, o empreendedor ele só renova a cada 10 anos. E aí, se tem alguma fragilidade ou algum processo inadequado, a gente só vai descobrir depois de 10 anos. E a gente vê muito isso. O que salva, às vezes, é que, igual hoje, eu já fiz parte do COPAN, do Conselho de Meio Ambiente e Políticas Ambientais, representando as instituições de ensino superior. Então, a gente tem vários representantes da sociedade civil, eu fui representando a sociedade civil. E alguns processos passam por nós. Então, a gente tem reuniões todo mês, e alguns processos passam por nós. Mas, igual, eu fiquei 2 mandatos, 8 anos, que é o que a gente pode ficar, e agora eu estou na Câmara da Região Metropolitana de BH. Então, eu estou no Conselho da Câmara da Região Metropolitana. Mas a gente vê que, em alguns casos, alguns processos não passam por nós. Não passam. Simplesmente são tratados de forma interna. Então, isso também tem que ser aberto, né? A gente tem que ter uma rigidez maior em relação a isso, para esse tipo de coisa não acontecer. Uma permeabilidade social que seria mais adequada, né? Professora, quero agradecer muito pela sua presença aqui conosco. Nós voltaremos, claro, a tratar desse e de outros assuntos. Esperamos que não com a necessidade de que ele seja cercado e embebido, né, em casos de corrupção, mas é importante que num estado que tem uma atividade minerária tão pujante como a nossa, que a gente também discuta questões que são importantes para o empresariado, para a sociedade e para o meio ambiente também, né? Para a sociedade, para a preservação também. Muito obrigado por estar conosco na 98 News. Eu que agradeço mais uma vez.
Então, só relembrando o que você disse rapidinho, realmente a gente precisa disso, a gente precisa tratar esse assunto. Muitas pessoas ficaram sem entender, né? E Minas Gerais hoje é uma referência, mas a gente tem que entender que eu estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo, porque eu defendo os meus clientes, mas eu também defendo a lei. Eu fiz um juramento há 20 anos atrás, eu preciso mantê-lo, né? Então, isso tem que ser bom para todo mundo. A gente não pode condenar as atividades, mas, ao mesmo tempo, elas têm que ser feitas com toda a rigidez que a lei precisa para que a gente tenha uma harmonia aí no nosso ambiente e seja realmente feita a sustentabilidade, e não o que a gente chama de greenwashing, que é realmente esse termo que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que muita gente não sabe, é que quando eu faço questões ambientais e realmente falo que faço, eu estou falando certinho, mas quando eu falo que faço e não faço, é o que a gente chama de greenwashing. E a gente viu aí romper vários problemas. A gente teve problema com barragem, mas, ao mesmo tempo, a gente via que muitas atividades falam que fazem e não fazem. Isso dá muita tristeza para a gente. 7 horas e